Voltamos a mais um episódio de Meia Dose de Conversa, neste caso dedicado em exclusivo ao Dia Nacional da Saúde Sexual. Temos connosco a professora doutora Patrícia Pascoal, professora associada e investigadora na área da sexualidade e terapeuta sexual. Bom dia, professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Portugal foi o único país a regular o Dia Nacional da Saúde Sexual. Por que este dia é tão importante para homens e para mulheres em Portugal e para a sociedade em geral? Olá, muito obrigada desde já pelo convite e parabéns à SIC, que tem sido sempre tão ativa no apoio, na divulgação e na denúncia das desigualdades de género no nosso país. Não podia deixar de o dizer. E agora, regressando à questão que me colocou, Joana, de facto, nós temos este marco. Ser o primeiro país do mundo a ter um Dia Nacional da Saúde Sexual. Nós temos cá dias nacionais para todos os assuntos e mais alguns, nem todos reconhecidos, portanto, oficialmente pelo Parlamento, como aconteceu em Portugal. E antes de chegarmos a Portugal, se calhar vale a pena explicar porque é que há esta necessidade. Há de facto uma associação, que é a Associação Mundial de Saúde Sexual, que já foi presidida pelo nosso colega Pedro Nobre, e esta associação tem sido sempre um motor a nível mundial da luta pelos direitos sexuais. Portanto, é uma associação que faz o levantamento de uma série de questões que violam os direitos sexuais em toda a parte do mundo e que tem como objetivo promover, de facto, a saúde sexual enquanto uma componente fundamental do desenvolvimento da saúde geral, da saúde mental, da saúde física. A verdade é que havia uma série, e há uma série de atividades desta associação que ficam dispersas. Em 2010, Rosemary Coates lembra-se do por que não criar um momento de celebração à escala mundial em que nos possamos juntar e criar consciencialização para a importância da saúde sexual, que é sempre vista como uma área menor. E nós percebemos isso em tudo, apoios sejam estatais, seja de entidades, de fundações, de entidades privadas. Há muitas áreas que são prioritárias, esta raramente é uma área de relevo, em termos de políticas também, por aí fora. Então, estamos a falar à escala mundial. Criou-se este dia e uma comissão para criar temas, ou seja, todos os anos, à escala mundial, há um tema comum que os diferentes países e organizações se podem unir numa celebração coletiva. E o que se pretende com isto é chamar a atenção para temáticas e áreas que muitas vezes estão descuradas de uma forma mais concertada. Okay? Isto é mesmo muito resumido. Em Portugal, o que é que aconteceu? Na altura em que foi aprovado o Dia Nacional, eu presidia a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, o nosso colega Pedro Nobre presidia a Associação Mundial de Saúde Sexual. A nossa colega Marta Crawford era a representante deste Dia Mundial em Portugal, fez um trabalho incrível com o Paulo Corte Real e com o Bernardo Mendonça, assim, incrível, páginas com mobilização, de chamada de atenção para uma série de temáticas, testemunhos, mesmo um trabalho muito sólido e muito bom, e a certa altura, e aqui a Marta é um grande motor, a Marta Crawford, eu acho que politicamente nós podíamos dar mais visibilidade e oficializar em Portugal este dia. Nós temos uma história tão rica em termos de conquistas legais, de reconhecimento de direitos sexuais, ainda que haja uma estrada para andar. Nós sabemos que essa estrada existe, mas também é uma estrada feita, não é? E, portanto, o que é que acontece? Cria-se aqui uma grande vontade, o que se chama uma sinergia de vontades, e de facto, perante a proposta da deputada Isabel Morar, que teve aqui um papel naturalmente crucial, porque leva à discussão e à aprovação este Dia Nacional, nós temos, em 2021, de facto, o Parlamento Português, de forma unânime, a reconhecer este, de facto, é um tema importante, vamos oficializar a existência deste dia em Portugal, que calhou no dia 4 de setembro, que é exatamente o mesmo dia em que é celebrado mundialmente. Portanto, todos os anos há um tema, este ano o tema é o consentimento, Joana, e é muito importante. Muito obrigada. Mas nós já fizemos, de facto, esse longo caminho, como a professora referiu, mas ainda estamos relativamente, ainda temos um caminho longo pela frente, não é? A saúde sexual
das pessoas em geral e da mulher em particular ainda são considerados um tema tabu hoje em dia, quer dizer, não é à vontade que se fala sobre a saúde sexual das pessoas, como se sentem, como não se sentem. Quais foram as principais mudanças nos últimos anos? Eu pessoalmente considero que houve mudanças radicais. Não me parece que seja assim um tabu tão grande falar, de uma forma geral, né? E a prova é que estamos hoje aqui a falar, mas há muitas pessoas que falam em diferentes plataformas, redes sociais, etc. Portanto, já há programas de televisão, podcasts, páginas, imensas páginas de pessoas a fazer divulgação, promoção, ativismo. Hum, e, portanto, há uma grande alteração do que nós podemos chamar um silêncio ensurdecedor neste momento para um barulho ensurdecedor. Há muita informação a circular. O que diz Joana também é verdade, que em contextos muito específicos continua a ser difícil. E continua a ser difícil falar de problemas, dificuldades, ou seja, se calhar nós tivemos uma grande mudança, que há uma normalização e uma banalização de falar sobre a sexualidade como algo que faz parte das nossas vidas. Usar ou não usar contraceptivos, ter ou não ter prazer, estar ou não estar atraída ou atraído por aquela pessoa. Portanto, há aqui uma normalização do direito ao prazer, ao ter uma vida sexual ativa, quem não quer ter também, ou quem não tem vontade, ou quem não tem neste momento, hum, hum, não está orientada ou não considera essa uma área importante, portanto há aqui alguma flexibilização, muita informação a circular sobre, até do ponto de vista mais higienista, que sempre foi a principal via de entrada para falar sobre sexualidade, foi esta visão mais higienista, mas continuamos a ter informação sobre ISTs, portanto, infecções sexualmente transmissíveis. Temos linhas de apoio, temos uma linha dirigida aos jovens, que é o Sexualidade em Linha. Portanto, há toda essa grande evolução. Há, de facto, leis que são aprovadas para proteger os direitos sexuais de muitas pessoas, e depois temos, de facto, contextos em que é mais difícil. Nós percebemos, por exemplo, só para termos uma ideia, no acesso aos cuidados de saúde primários, muitas pessoas ainda não verbalizam junto, portanto, o pessoal médico que acompanha a família ou a pessoa, ainda não verbalizam problemas que possam ter nesta área, não é? Podem ir, ando com a tensão alta, ando com a tensão baixa, tenho um nódulo, tenho não sei o quê, ando com um mal-estar. É mais difícil falarem destas temáticas, ainda que nós tenhamos excelentes profissionais e muitas pessoas até já com formação específica nos cuidados de saúde primários. Isto é um exemplo. Outro exemplo será nas escolas, não é? Ao nível da educação sexual, que nós falamos muito da educação sexual na escola para os menores, não é? Nós temos uma lei da educação sexual, mas como é que está a ser implementada? Quem é que tem acesso? Que polémicas se geram? Mas esquecemos da outra parte, a educação sexual ao longo da vida. Não é? Portanto, mesmo em contextos universitários, em contextos de trabalho, por exemplo, faz todo o sentido que quem já está no mundo do trabalho tenha formação sobre assédio sexual, por exemplo. Portanto, a educação sexual pode acontecer ao longo da vida, pode ter diferentes finalidades, pode ter, por exemplo, um valor preventivo, em que nós queremos, de facto, prevenir e evitar que algumas dificuldades e alguns problemas se instalem. Um, e ainda temos algumas dificuldades. Portanto, eu acho que há muitas dificuldades ao nível institucional, dos serviços estarem, apesar de tudo o que já está muito melhor, mas ainda não há, de facto, uma integração das questões da sexualidade em diferentes contextos educacionais e de saúde, são os que nos estão a surgir primeiro, de uma forma sistemática e irregular. E depois, de facto, o passo para procurar ajuda quando há problemas, a possibilidade de o fazer em termos internos, essa parte realmente nós sentimos que prevalece ainda bastante. Ainda que haja mais, uma grande normalização e tanta gente que tem contribuído, não é, para que isto assim seja, uma maior normalização no conversar sobre isto, continua a ser muito difícil falar de emoções negativas e também de emoções negativas ligadas à sexualidade. Há uma promoção tão grande do estar feliz, do estar bem consigo, não é? Um discurso até um pouco individualista, o meu bem-estar, não é? O meu autocuidado. E alguém que está em sofrimento ou que procura ajuda sente sempre como uma carta fora do baralho, ou como alguém que está num lugar onde não deveria estar. Se eu não estou bem, eu deveria cuidar de mim, eu deveria estar bem. E Isto sente pode culpabilidade.
muita culpabilidade, não é? As pessoas sentem muita culpabilidade por sofrer, de uma forma geral, e particularmente nesta área, com alguns ingredientes extra. É o sofrer por algo que muitas vezes envolve outra pessoa, quando há uma relação, não é? De exclusividade, e que é sentido quase como algo que eu não devia estar a fazer a outra pessoa, eu não devia estar a fazer isto, a outra pessoa é tão minha amiga, nós damos-nos tão bem, nós somos tão cúmplices, etc. Porque é que eu vou agora criar eu este problema? Portanto, existe esta componente forte, e existe também, no fundo, a dificuldade de nós não termos muitas balizas para perceber o que é um problema significativo. E a tendência é, isso é normal, isso é uma fase, isso Uhum. passa, não é? Pensar e fica de facto, muitas vezes perpetua-se, torna-se algo que não é dito, que é internalizado. E reparem, eu estou a falar em dificuldade, eu estou a falar, estou a pensar em dificuldades com a atividade sexual, mas poderia estar a falar de questões ligadas à identidade, à orientação, a preferências por práticas sexuais não dominantes, portanto, podia estar a falar de qualquer outro assunto ligado à experiência íntima e interna da sexualidade, e que é muito difícil encontrar um espaço seguro onde eu possa falar sobre isto. Que espaços seguros são estes, Joana? Diga-me, Não é? professor, Nós sabemos que como pode. é que nós, em termos de espaços seguros, conseguimos de facto ajudar estas É pessoas que uma estão em pergunta muito sofrimento? difícil. É uma pergunta muito difícil. Eu não gosto de patologizar de forma alguma e achar que a resposta é sempre procurar uma consulta, não é? Apesar da minha formação ser em psicologia clínica, eu acho que nós temos que perceber também e tentar promover que as pessoas se apercebam junto da rede de contactos que têm e aquilo que é a sua rede social habitual de apoio, se existe ou não espaço para falar disto dentro da própria relação ou das relações quando elas existem, mas também junto de pessoas significativas próximas. Porquê? Porque nós sabemos que muitas vezes o comunicar, o falar é extremamente libertador e ajuda até a estruturar e a perceber e a arrumar algumas ideias. Muitas destas ideias e destas preocupações tornam-se ruminativas, obsessivas. Não é? Portanto, eu tenho um problema, eu não consigo falar sobre o problema, eu começo a pensar muito sobre o problema, ficar cheia de dúvidas, etc. Existe tendência para haver este padrão e, portanto, o partilhar dentro de relações seguras e não abusivas é uma boa possibilidade, né? Porque há muitos tutoriais, há vídeos educativos, portanto, procurar boas fontes pode ajudar em relação a algumas questões específicas. Claro que é importante que as pessoas procurem fontes fidedignas. hum, Existem muitos recursos de instituições internacionais e nacionais. Nós temos a Portuguesa de Sexologia Clínica, a Associação para o Planeamento da Família, são instituições que há muito tempo trabalham nesta área. A Sociedade Portuguesa de Andrologia, estou-me a lembrar apenas de algumas, há muitas mais, atenção, estou a lembrar, estão há mais tempo, estou-me a lembrar das que estão há mais tempo no terreno, estou-me a lembrar da ILGA, da UMAR, portanto, há uma série de instituições. Eu acho que o primeiro passo, de facto, não tem que ser remeter a pessoa para um espaço clínico, não é? Agora, há problemas que são todos muito diferentes. Se há problemas que envolvem hum, assédio, não consentimento, portanto, se calhar procurar um aconselhamento jurídico ou legal é um dos primeiros passos que as pessoas devem ter, não é? Procurar essa proteção, essa elucidação e perceberem quais são os seus direitos. Estou a pensar, por exemplo, existe uma associação, Quebrar o Silêncio, que foi criada exatamente para apoiar homens que tenham sido vítimas de diferentes formas de abuso ou assédio sexual. Portanto, como esta, existem outras, não é? Temos a APAV, temos uma série de instituições que podem ajudar logo quando há uma queixa que pode configurar, de facto, uma ação depois subsequente do ponto de vista jurídico. E é importante as pessoas perceberem que estas instituições existem, que têm técnicos e técnicas extremamente especializadas já, e que naturalmente a sua confidencialidade, anonimato, etc., serão dadas com maior cuidado. Pronto, isto só para remeter para aquilo que serão casos em que dar o passo de pedir ajuda exige uma proteção legal acrescida.
Mas eu penso, e voltando atrás, as pessoas, primeiro, é importante que percebam também se têm uma rede de referenciação. Depois tem algumas linhas de apoio, tem algumas instituições às quais podem aceder, podem enviar e-mails, pedir ajuda e podem sempre procurar, de facto, os cuidados de saúde primários, que é a primeira linha de contacto para o encaminhamento ou para o apoio. E ao contrário do que se pode pensar, a maior parte dos profissionais estão, de facto, sensibilizados. Sabem perfeitamente que a saúde sexual faz parte da saúde geral. E alguém que não está bem do ponto de vista sexual, porque não quer, porque não lhe apetece, porque não está bem com quem está, porque quer fazer diferente, porque estará menos disponível, mais irritável, mais angustiada, mais desconectada das Uhum. relações que tem, e por vezes Acho que é com. importante, professora, deixe-me só interrompê-la, se calhar é importante de facto referir que nem todas as pessoas estão disponíveis para uma saúde sexual, uma vivência da saúde sexual muito ativa, muito contínua. Se calhar há pessoas a quem é perfeitamente normal não ter desejo sexual ou que sejam assexuadas ou que de facto, por outro lado, gostem muito de estar numa situação de sexo muito ativo ou de uma sexualidade muito ativa, Nós não é? costumamos dizer que, em termos de sexualidade, a diversidade é a norma. A regra é a diversidade. Há, de facto, muitas vivências possíveis e acho que, acima de tudo, o que nós é importante que tenhamos muito claro é esta diversidade não é entre as pessoas, é da própria pessoa. A própria pessoa, ao longo do seu ciclo de vida e ao longo de diferentes momentos da sua vida, ou até durante a sua semana, tem uma disponibilidade, um interesse variável. Há pessoas que nunca têm interesse na sexualidade. As pessoas assexuais não têm, não sentem interesse, por ter atividade sexual, por exemplo. Mas há pessoas que têm flutuação, não é? Flutuação não só no interesse que têm, mas no que é que querem ter e com quem querem ter. E permitirmos esta diversidade também, nós próprios, é importante, porque temos representações às vezes de nós que são rígidas. Eu sou assim, portanto, eu tenho que ser sempre assim, eu tenho que ser sempre simpático, eu tenho que ser sempre falador, ou, não é? Às vezes Certo. não estamos, não somos. E na sexualidade não é diferente. Nós temos também esta. E, portanto, por isso é que eu digo patologizar logo. Não, primeiro perceber um pouco o que é que se está a passar, que significado é que isto tem, não é? Para a relação ou para as relações que eu tenho, para mim, e, e perceber. Porque é que eu estou, o que é que se está a passar, porque é que eu não estou bem? É porque eu não estou bem ou porque eu não correspondo a algo que era esperado que eu correspondesse, não é? Certo. Eu Portanto, ia-lhe perguntar exatamente isso, quer dizer, a vivência da sexualidade passa a ser um problema quando a pessoa não se sente bem com a sua própria vivência. E o problema é saber se não se sente bem porque não se sente bem ou porque não, ou porque acha que devia sentir-se de outra forma em função daquilo que é esperado quando está em relação, quando está com outras pessoas ou simplesmente nas situações que ocorrem, não é? as pessoas devem, acima de tudo, devemos respeitar, não é, esta questão, e fazendo a ponto aqui com a questão do consentimento, é muito importante essa consciência. Se eu não estou bem, se eu não me apetece, por exemplo, se não estou mobilizada enquanto pessoa para, não devo fazer, não devo envolver-me só porque eu acho que é isto que é esperado, ou porque eu habitualmente até gosto. Por exemplo, a questão do consentimento é uma questão delicada, que é o tema do Dia Nacional este ano, é uma questão muito importante, porque infelizmente temos uma visão muito rígida do que é o consentimento. A ideia de que o consentimento é se eu não disse que não consenti. Não é verdade. Se eu não disse nada, eu não consenti. Isso começa logo por aí. Portanto, isto é o primeiro passo. O Eu segundo, que é só o posso mais. sim se disser que sim. Não é só dizer. E depois também temos que perceber, e depois é o segundo passo, Joana, é exatamente É, isso que é. estou a dizer que sim porque quero ou porque acho que devo querer, não é? É a questão do disse que sim porque quer ou porque existe uma situação de expectativa e de coação, e então temos um sim
que tem a validade que tem, ou um sim, e este tem sido mais noticiado e mais divulgado e nunca é demais divulgar, o sim que é dado em situações de grande fragilidade, seja porque há uma intoxicação com uma substância sem o consentimento da própria pessoa, seja porque a pessoa realmente estava num contexto recreativo portanto, está menos consciente, menos capaz de dar o que se chama consentimento informado. E depois há outra questão ainda muito importante, quando eu digo que sim, ou quando eu assumo que sim, isto não quer dizer que eu estou disponível para tudo, vale tudo, não é? Sim, Portanto, e isso é isso é um dos grandes problemas que nós temos quando falamos de consentimento e de relações consensuais, que é o contexto em que o consentimento acontece, há ou não há desigualdade, alguma forma de coação subreptícia que pode estar a falar, vulnerabilidade às vezes até económica. E nós sabemos que há muitas relações marcadas, principalmente para muitas mulheres, pela desigualdade económica, em que elas têm trabalhos, até podem ser mais estáveis, mas com remunerações mais baixas, portanto, em que é muito difícil a autonomia face ao agregado que já têm, e, portanto, de alguma forma, para manter o bem-estar da relação, há um envolvimento contínuo em relações que podem não ser exatamente as que quer. Isto é um aspecto a ter em conta, não é? Isto é só um exemplo que eu estou a dar, mas há outros exemplos de desigualdade e de coação e de vulnerabilidade económica e social. Por exemplo, alguém que esteja numa situação em Portugal em que está, estou a pensar nas populações migrantes, à espera de ter um visto, portanto, a possibilidade de ter residência por aí fora, são pessoas que estão muito mais vulneráveis a ser vítimas de todas as formas de abuso e assédio, não é? Porque estão até legalmente mais desprotegidas. Pronto, portanto, isto tudo são situações que nós devemos ter em conta quando pensamos no consentimento. E depois, além de todas estas, esta que eu estava a referir, que é quando alguém consciente, este está com muita vontade e tem um envolvimento excitatório e é orientada, mas isso não quer dizer que eu queira fazer exatamente tudo aquilo que a pessoa quer fazer comigo ou que eu faça. E, portanto, o consentimento neste sentido não é um momento, é um processo. O certo. consentimento está sempre a acontecer. Ah, é claro que nós podemos parodiar e dizer, então, mas agora a atividade sexual, então posso? Então posso? Queres? Sim, não. É fácil parodiar, é fácil cair no ridicularização destas questões importantes, mais difícil é respeitar os outros. Isso é que é Claro. difícil. E, portanto, isto é fundamental. Perceber que o consentimento só existe quando ele é informado e é feito em equidade, em paridade, de uma forma lúcida e consciente. Portanto, pessoas que estão em desigualdade por questões etárias, por falta de maturidade cognitiva, etc., não estão a dar um consentimento informado, não é? E depois, o consentimento de facto não é um tudo ou nada, porque eu consenti e não consenti em tudo. Não é? Claro. E, portanto, há de facto muitas pessoas, e as mulheres neste sentido, as mulheres que quando nasceram, não é, são percepcionadas como mulheres, foram socializadas para ser mulheres, elas próprias, não é, têm esta identidade como mulheres muito clara para elas, as chamadas mulheres cisgênero, portanto têm todo este processo de socialização, um processo de socialização muitas vezes para agradar aos outros pelo cabelo, pela novidade, pelo corpo, pelo serem gentis, por não serem agressivas, por não serem assertivas, portanto há toda uma socialização que vai neste sentido de quando há uma maior assertividade, etc., há uma maior resistência do outro lado e uma crítica feroz, não é? Ao desempenho, à feminilidade, etc. Portanto, as mulheres, desde que lhes é atribuído, não é? O género de serem mulheres que nascem, são muito socializadas para esta. E não acho que sejam necessariamente já socializadas para serem donas de casa, mas sim senhor, ter um papel na sociedade, é permitido, mas devagarinho, não se estiquem. Portanto, Exato. há mais dificuldade. E as mulheres têm situações de grande vulnerabilidade, não é? Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, uma gravidez não planeada, hum, quem é portadora é esta pessoa, não é? Que engravidou e, portanto, tem uma responsabilidade pelo seu corpo, por uma série de decisões que vão ser tomadas. E, portanto, temos aqui, de facto, uma maior fragilização, ainda que não uma exclusiva fragilização das mulheres em relação ao consentimento.
Agora, há relações abusivas e não consensuais em diferentes estruturas relacionais. Isto é outra. Certo. E que impacto é que essas relações abusivas têm, de facto, no desenvolvimento da saúde sexual das pessoas? Assim, as relações em que por vezes acontece de facto o sexo não consensual ou com um consentimento sob coação ou com vulnerabilidade, uma das principais consequências é ao nível da saúde mental. E como eu estava a dizer, que elas acontecem em todas as estruturas relacionais, Ana, portanto, acontecem no namoro, nas relações não monogâmicas, nas relações abertas, nas relações de mulheres com mulheres, mulheres com homens, homens com homens. Portanto, isto acontece em diferentes estruturas, em diferentes faixas etárias. E a principal consequência é, de facto, ao nível da saúde mental. Porque se a sexualidade não é boa, de uma forma geral, a probabilidade de eu também não estar tão satisfeita com a vida é maior. Há uma maior. Sabemos que quanto mais satisfatória é a vida sexual, a probabilidade da satisfação global ser maior também existe. Portanto, essa nós temos quase a certeza que será de facto. Agora, em casos extremos, isto podemos pensar, por exemplo, em relações não consensuais, repetidas, não é? Em contextos muito desfavoráveis, em que a pessoa se vê sem recursos para fugir dessas. Nós temos que ter mesmo muito cuidado, porque isto pode levar a situações extremas de ideação suicida, e alguns comportamentos impulsivos, até de ruptura, com uma série de tentativa de mudar. Portanto, é um grande risco social, conjugal e individual as pessoas estarem submetidas a relações em que não têm o legítimo prazer e a voz de igualdade e cuidado. Eu gosto do termo cuidado, não é? Que é, mesmo partindo, não é, de pontos diferentes, que eu tenha tanta legitimidade e tanto poder para dizer o que quero, como a outra ou as outras pessoas. Estar num nível em que o que eu faço é porque eu acho que devo ou porque eu tenho de fazer, é sempre uma violência de muitos direitos aqui, até da integridade física, se quisermos pensar em algumas configurações de relações não consensuais. Outras são mais subtis, e eu acho que nós não devemos descurar as mais subtis. Elas podem não ter uma gravidade tão evidente em termos de impacto. Quer-nos dar um exemplo concreto, por favor? Posso. São pessoas que estão continuamente, por exemplo, a ter atividade sexual com alguém, sem gostarem muito, a fazerem coisas que não têm muita vontade de fazer, hum, a horas que não têm muita vontade de fazer, que tentam despachar, que fingem que está a ser muito bom só para ser mais depressa. A fazer, portanto, e isto são práticas às vezes são continuadas, sem reclamarem coisas que gostariam, por exemplo, que gostariam de fazer num contexto ou mais limpo, ou mais, não é? Que não há, parece que estamos a falar de coisas muito mundanas, mas é mundano, faz parte do dia a dia das pessoas, e portanto há pessoas que se calhar não dizem, epá, não gosto quando tu bebeste, epá, não, para mim tira-me completamente a vontade. E não dizem, porque mais vale não dizer nada e despachar e assim pronto, há menos problemas. Isto, ao longo do tempo, é uma forma não é, repetida, hum, de exposição a uma violência para com o meu corpo, os meus direitos e a minha felicidade, não é? E até das duas pessoas, vamos lá ver. Hum, Sendo que a minha preocupação neste caso é muito mais sobre quem não se sente em plena vivência do potencial sexual que tem. Mas isto são Basicamente é formas. um bocadinho, basicamente é um bocadinho adquirir essa capacidade de dizer eu não consinto, eu não quero neste momento, eu não Eu me acho que é sinto bem. difícil dizer eu não consinto, é uma frase difícil, mas podemos dizer, pá, agora não me apetece, ou apetecia-me diferente. Olha, sabes como é que eu gostaria mesmo? Acho que às vezes é mais, em vez de, não é, da formulação ser logo tão espetacular, porque nós não nos podemos esquecer também que não há necessariamente um potencial abusador ou um abusador do outro lado, pode ser só alguém que não está atento às pistas, que não sabe ler pistas, e como está bem para mim, está tudo bem. Agora podemos dizer, mas isto é um princípio do uso, claro. Mas não, é, assim, é muito fácil, é assim, é mesmo muito fácil nós
pegarmos em figuras caricaturais. O abusador que vem violentamente e se impõe, a pessoa, não, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes é muito mais insidioso, muito mais simples. Pessoas com, de facto, um perfil abusivo, muitas vezes são extremamente sedutoras, sabem muito bem levar a água ao seu unha. Está bem, eu sei que tu gostas mais assim, mas para mim também é tão bom assim. Quando é bom para mim, é bom para os dois. É sempre bom para os dois, não é? Quando é bom para mim, é sempre bom para os dois. Portanto, há muitas formas eu acho que de facto. Manipulando, de alguma forma, É, não é? é importante que as pessoas possam, em último caso, podem dizer eu não consinto, atenção, nem tem que ser em último caso, mas podemos também tentar primeiro trabalhar o que eu quero, em vez de dizer eu não quero, também o que eu quero. Eu gostava assim, e isso é um bom princípio. Nós fizemos um estudo muito interessante, ainda não temos os dados fora, fiz com a Marta Crawford, com a Associação Gerador e com o MUSEX, o projeto da Marta, um estudo sobre prazer sexual, e nós realmente percebemos claramente, através de testemunhos, porque as pessoas escreveram-nos testemunhos fantásticos. A sério, um agradecimento sempre muito grande a todas as pessoas, mas percebemos que para ter prazer é preciso a pessoa sentir-se segura, numa relação segura e protegida. Isto casa muito bem com esta ideia de consentimento, não é? Portanto, se eu não sinto numa relação segura e protegida, as possibilidades de ter prazer vão por aí abaixo. E depois, comunicar sobre o que se gosta e sobre o que não se gosta. Portanto, eu não gosto disto, eu não quero assim, e eu gostava assim, e eu quero experimentar assim. Muito mais difícil de fazer do que de dizer. De qualquer das formas, vale sempre a pena tentar e procurar esse caminho de reclamar o que eu quero e não o que eu acho que a sociedade e que as revistas é o que eu me apetece, Claro. o que eu gostaria. Professora, professora, agradeço-lhe imenso este momento desta meia dose de conversa, foi muito profícuo e penso que as pessoas que nos irão ver vão ficar também bastante satisfeitas com aquilo que foi dito aqui, porque são coisas importantes, são coisas diárias, do cotidiano, que as pessoas sentem efetivamente, portanto tenho esperança que tenham proveito sobre este programa. Agradecer-lhe imenso a sua disponibilidade e espero que voltemos a encontrar-nos num próximo momento para falar sobre tantas outras coisas ligadas à saúde sexual. Muito Obrigada, obrigada, Joana. professora. Obrigada. Espero que possamos todas e todos também ficar um pouco mais despertos para ouvir e acolher quem nos quiser procurar para partilhar connosco alguns problemas. Eu acho que isso já é um grande avanço no âmbito da cidadania, que estejamos receptivos, receptivas, disponíveis para, de uma forma compassiva, apoiar quem precisa de ajuda nesta área. É isso mesmo. Muito obrigada, professora. Adeus, muito bom dia.